2020, sem sombra de dúvidas, está sendo o ano mais macabro do século. Já estamos no 7º mês e já aconteceram várias coisas, uma atrás da outra. Mas será que 2020 está sendo o pior ano da história? Depois da vinheta eu te conto. Fala, curiosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu novo canal. 2020 com toda certeza irá entrar para a história como um dos piores anos do século. Em tão pouco tempo já aconteceram conflitos, queimadas, pandemia mundial, nuvem de gafanhotos e dentre outros. Atualmente são 12 milhões de casos, deixando então mais de 560 mil mortos pelo novo coronavírus em todo o mundo. É um número bastante considerável, mas devemos levar em consideração que não é a primeira pandemia mundial que está acontecendo. Então, para podermos saber se 2020 está sendo o pior ano da história, devemos voltar alguns séculos atrás. Inundação na China. Nesse tópico, não está relacionado ao mundo inteiro em si, mas sim na China. Eu achei interessante colocar, pois foi uma catástrofe enorme. Em 1931, houve a grande inundação do Rio Amarelo, elevando imediatamente o número de vítimas fatais. Foram mais de 4 milhões de mortos, fazendo um desastre total, destruindo casas e lavouras, causando fome e desabrigados. E esse foi considerado um dos maiores desastres naturais da história. Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, também conhecida como a Primeira Guerra Mundial, foi um conflito global concentrado na Europa. Teve início no dia 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Foram quase 4 anos de guerra entre as maiores potências do mundo, deixando então mais de 20 milhões de mortos. Gente, se vocês quiserem que eu explique mais detalhadamente sobre a Primeira Guerra Mundial, deixe muito o seu gostei, porque sobre a Primeira Guerra tem muitas informações. Se eu contar todas elas aqui, vai ficar muito grande o vídeo. Deixe seu gostei que eu vou separar um vídeo só para ela. Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito militar mais sangrento da história, deixando entre 50 e 80 milhões de mortos. Esse conflito teve mais de 30 países envolvidos, incluindo as maiores potências mundiais, e havia mais de 100 milhões de soldados em guerra. Ei, você, o que você pensa quando ouve falar da Segunda Guerra Mundial? Mortes? Ou talvez Hitler? Se na sua mente a Segunda Guerra Mundial foi causada por Hitler, sinto muito te informar, mas ele não foi o causador disso tudo. Ele foi sim uma das peças principais da Segunda Guerra, mas ele não causou isso tudo. Teve vários conflitos ali no meio. Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra também tem muitas informações. Então eu acho melhor separar um vídeo exclusivo só para elas. Mas eu só vou fazer se você deixar muito like. Gripe espanhola. Uma das pandemias mais mortais da história, deixando mais de 500 milhões de infectados e mais de 50 milhões de mortos. O vírus causador da gripe espanhola é o influenza vírus, o mesmo vírus que causou a gripe suína em 2009, por exemplo. Ele só sofreu algumas mutações, como é comum de qualquer vírus. Peste negra. A peste bubônica, mais conhecida como a peste negra, foi a pandemia mais devastadora de todas, deixando entre 75 e 200 milhões de mortos. A peste negra ficou concentrada em maior parte na Europa e na Ásia, mas não deixou de aparecer em outros cantos do mundo. Foi causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, ou pestes, como você preferir, que inclusive houve casos suspeitos da doença na Mongólia, Estados Unidos e China, pelo consumo da carne de marmota. E o norte da China até entrou em alerta por causa da doença. Será uma nova pandemia? Tomara que não. Ano 536 depois de Cristo.
Por incrível que pareça, nem a peste negra e nem a gripe espanhola foi o pior ano da história. Sim, tem coisa pior. Cientistas de Harvard descobrem que o pior ano da história foi o de 536 depois de Cristo. Segundo a pesquisa, o Sol não teve aquele brilho que ele tem normalmente. Ele brilhava sim, não adianta eu falar que ele não brilhava, pois eu estarei mentindo. Mas era um brilho fraco, como o brilho da Lua, por exemplo. E o clima foi tomado por um nevoeiro de cinzas, que imediatamente abaixou as temperaturas drasticamente, arruinando então as colheitas, causando fome e uma enorme crise econômica, que demorou mais de um século para se recuperar. E galera, as mortes daquela época são incontáveis. E aí, tirou suas conclusões? Para mim, o pior ano foi o de 536 depois de Cristo. E para você? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado e tirado suas conclusões. Inscreva-se e deixe seu gostei. Aproveite e deixe um comentário, que sexta-feira tem mais. É isso aí galera, um beijão e um enorme abraço virtual para todos vocês. Fui!